Você acha que tem controle emocional na educação dos seus filhos? Olá, eu sou Carol Vargas, pedagoga, diretora de escola e mãe de um menino de 2 anos agora e 9 meses, o Gael. Olá, sou Dejane Grilo, psicopedagogo, diretor de uma empresa de recreação cultural e pai de uma menina linda, Camille, de 7 anos. Nós estamos aqui para falar com vocês sobre inteligência emocional. Esse é um conceito novo, né, que vem sendo trabalhando aí ao longo dos 20 anos, ao longo de 20 anos, e se trata exatamente do teu controle, né? No passado se falava do QI, que era o coeficiente de inteligência, né? Depois, agora se criou o QE, que é o coeficiente emocional, onde inclusive as empresas vêm buscando pessoas que têm um controle emocional mais aprimorado. E quando a gente fala de controle emocional, a gente quer trazer para vocês aqui uma analogia, que seria a analogia de uma bomba. Pensem numa bomba, né? Onde a gente tem o pavio dessa bomba. Tênis. Isso, exato. Clássico. Dos desenhos animados, né, da nossa época. Essa bomba é quando tu estoura emocionalmente. Então, o teu controle emocional, ele está baseado no tamanho do pavio que tu tem dessa bomba. Então, se tu tem, né, um pavio mais longo, tu vai ter esse controle maior. Vamos fazer um exemplo assim, imagina aquele pai ou aquela mãe que ao ver aquela bagunça generalizada do seu filho, né, se ele tem um pavio curto, ele já estoura, já explode, sabe? Agora, se ele já tem um pavio mais longo, ele já vai segurando aquilo, olha. Tem pessoas que olham, tá, beleza, tudo certo e tudo mais, e tá ok. Então vamos pensar assim, viu a situação, já acendeu o pavio. Então o primeiro é o teu tempo para acontecer isso. O segundo é a profundidade, é quando tu explode, o quão profundo tu vai. Que é nada mais que aquilo assim, imagina nesse mesmo exemplo que eu dei, aquela mãe ou aquele pai que briga com a criança, que xinga e mais profundo ainda, que passa às vezes o dia inteiro chateado por ter brigado com seu filho por aquela situação que aconteceu. E o terceiro seria o quanto rápido tu retorna disso, né? O retorno disso. Então, na verdade, a inteligência emocional é exatamente isso, é o teu tempo de pavio. Se tu sabe, né, aquilo que te desestrutura, aquilo que faz com que tu exploda, sabe, tu já começa a evidenciar dentro de ti quando tu tá chegando, e aí tu consegue, tendo essa noção, ter o controle ou até saber o que fazer para não explodir. Se caso tu exploda, tu consegue não ir tão fundo, tu consegue não ir tão profundamente nisso, tu consegue logo já estar, né, te organizando, e aí tu faz esse retorno depois da explosão, através da tua inteligência emocional, através de tu sabendo que depois que tu explodiu, aquilo que vai te trazer de volta ao teu centro emocional para isso. Perfeito, olha como a inteligência emocional é importante quando a gente fala de educação de filhos, né? Nossa. Não só para os pais educarem e aí se colocarem nessa situação de às vezes não deixar chegar no seu limite, né? Ou se chegou no seu limite, se controlar e se equilibrar de novo, mas ensinar as nossas crianças a terem controle emocional, né? Verdade. Isso é super importante. Agora a gente quer lembrar vocês, e se você ainda não olhou, é importante que você olhe, tem um vídeo que a gente já postou que fala sobre os tipos de paternidade ou os estilos parentais. Existem 4 tipos de pais e a gente quer falar um pouquinho sobre a situação do controle emocional em cada estilo de paternidade, né? Então, a gente vai começar com os pais negligentes e que na inteligência emocional se chama de pais simplistas, que são, na verdade, nada mais e nada menos do que aqueles que não dão importância para os sentimentos da criança. Ou seja, aqueles que dizem, ah, não foi nada, a criança nem tem condições de elaborar um sentimento desse, então não dá importância, não foi nada, né? Exato. E olha só que importante a gente pensar que esse tipo de comportamento dos pais, esse estilo simplista, ele tem um efeito muito negativo na vida da criança, né? Porque a criança, ela aos poucos, com esse, ah, não foi nada, ela começa a aprender que o sentimento dela é errado, é impróprio, que ela não pode sentir o que sente, quando na verdade é o contrário. A criança tem o direito de ter os sentimentos, né? E ela precisa ser ajudada
levada a saber o que fazer com o que ela sente, né? Então ela pode aprender que há algo errado com ela por causa do que ela sente, né? Ela começa a perceber que aquilo não é bom e ela pode sim, e geralmente tem, dificuldade para regular as suas próprias emoções. E a gente tem também os pais desaprovadores, que são os pais autoritários, né? Que na verdade, mediante a situação com a criança, acham que as emoções negativas precisam ser controladas. Acham que as crianças usam as emoções negativas para manipular, usa tipo uma disputa de poder, sabe? Acham que as emoções enfraquecem as pessoas e as crianças precisam ser emocionalmente fortes para sobreviver. Eu fico pensando que esse pai autoritário, e aí tanto o simplista quanto o autoritário, ele tem muito da forma como nós somos educados, né? Porque eu fico imaginando que os nossos pais não tiveram esse entendimento, não se falava em emoções e bem pelo contrário, né? Ainda se tinha toda aquela questão de não poder se expressar o que se estava sentindo. Sim. Então se agia sempre dessas duas formas, ou tu simplesmente não dava bola, tirava, né, agia de forma a recriminar aquilo para a criança, ou simplesmente tu ia contra, tu criticava a criança referente àquilo. E quantos de nós, Carol, faz isso até hoje? Sim. Sabe, dizendo coisas para a criança assim que vai acabar deixando ela bloqueada com os seus sentimentos. E como a gente já vem falando, né, tudo se resolve partindo dos sentimentos, né? Então, na verdade, esse é um tipo de paternidade que a gente tem que estar cuidando e se policiando para não fazer. E os efeitos, né, dessa paternidade na vida da criança é mais ou menos parecido com o da simplista, assim. Ela acaba tendo como os sentimentos como uma coisa ruim e errada, quando na verdade eles são primordiais para o desenvolvimento, né, do ser humano. Outro estilo, então, de paternidade que a gente pode falar aqui, e lá no vídeo que a gente fez dos tipos de paternidade, a gente estabeleceu um gráfico, então se tu não olhou, acessa lá para ver esse vídeo, que ele é super legal e vale muito a pena. A gente estabeleceu um gráfico onde os pais permissivos são os que oferecem muito amor com o mínimo de disciplina, né? Então, são aqueles que deixam fazer sem impor limites e consequências. Geralmente porque amam demais os seus filhos, acham que se colocar um pouco de disciplina ou, né, se exigir um pouco da criança, vai perder o amor dela, né? Então, esses pais laissez-faire, que é o deixar fazer, como a inteligência emocional chama, de um jeito chique, francês, eles aceitam livremente qualquer expressão de emoção por parte da criança, né? Então, ela pode sentir o que ela quer, quando ela quer, como ela quer, e tudo é recebido por eles. E reconfortam a criança que esteja experimentando sentimentos negativos, dando o que ela quer. Exemplifico de um jeito que todo mundo vai entender. A criança tá mexendo no seu celular, que geralmente eles têm o seu celular, né? A criança tá mexendo no seu celular e tá acabando a bateria do celular. O que o pai ou a mãe permissivo faz? Pega aqui o da mãe, que tá terminando a bateria. Não vou deixar meu filho se frustrar. Continua aqui usando o celular como o celular da mãe, né? Então, reconforta sempre, não deixa a criança sentir nenhum tipo de frustração. E os efeitos que esses pais têm na vida dos seus filhos também não são nada bons, né? Então a criança, ela não aprende a regular as suas emoções, ela tem dificuldade em se concentrar, olha só, de fazer amizades e de se relacionar com outras crianças, justamente porque ela não sabe lidar com as suas frustrações. Verdade, eu fico pensando nesses pais permissivos, porque a gente tem os dois anteriores, né, que na verdade são aqueles pais de hoje em dia que estão apenas reproduzindo a forma como eles foram educados, e os pais permissivos são aqueles pais que provavelmente tiveram uma educação autoritária, onde não tiveram essa inteligência emocional aprimorada, e hoje buscam sanar as suas faltas de sentimento, as suas faltas de entendimento, fazendo tudo o que a criança quer. Sim. E aí, a partir do momento que eu não consigo, que eu também ajo dessa forma, eu também não preparo meu filho para isso. Eu acabo também não ensinando ele a lidar com as suas frustrações, com aquilo que ele não consegue lidar, ou principalmente aquela criança que tem medo, e aí tu vai lá e, não, tudo bem, eu faço para ti, ou eu te protejo sempre, tu não trabalha em cima do encorajamento daquela criança, e aí a gente mais uma vez pensa, se tu não teve uma inteligência emocional, e hoje tu está reproduzindo isso, o que a gente pode fazer para mudar essa chave? Que é então ser pais assertivos, né? Ou
preparadores emocionais. E a gente vai então falar um pouquinho sobre as características desses pais, que é onde nós almejamos sempre estar, e a gente quer que você tenha um entendimento de que realmente é o que constrói mais na vida das crianças. Então os pais assertivos, eles veem nas emoções negativas uma oportunidade de intimidade, de criar uma conexão com a criança. Olha que né? legal. Eles são capazes de perder tempo com uma criança triste, irritada, assustada, eles não se impacientam com a emoção, né? Verdade. Percebem e valorizam as próprias emoções, veem nas emoções negativas uma oportunidade importante para agirem como educadores, são sensíveis aos estados emocionais da criança, mesmo os sutis, né? Não ficam confusos, né, nem ansiosos com a expressão de emoção da criança, sabem o que precisa ser feito, então não é aquele que, meu Deus, se apavora quando uma criança se descontrola, né, ela tem o direito de se descontrolar, e passa a segurança necessária para que a criança restabeleça seu equilíbrio. Esses pais também respeitam as emoções da criança, principalmente não ridicularizam e nem fazem pouco caso da emoção da criança. Isso. É importante ela sentir o que ela sente e a gente tem que valorizar o que ela sente. É dela, faz parte dela, né? Constitui a criança e a gente precisa acolher o sentimento e não menosprezar. Ah, isso aí é coisa de criancinha, tu te comporta assim, ridicularizando. Que bebezinho, olha bebezinho se comportando desse jeito. Muitas vezes a gente faz sem se dar conta do que a gente está causando, dos bloqueios que a gente está causando na vida da nossa criança. Se a gente for buscar a analogia do começo, quando a gente tratava a questão da bomba, né? Tu primeiro aprimorar dentro de ti, ter clareza dentro de ti, do teu tempo de estourar, né? O quão profundo tu vai e o quanto tu consegue retornar e começar também a desenvolver isso no teu filho. Sabe? Tu perceber nele o tempo que ele explode e aí tu começar a trabalhar para que ele consiga ter consciência e a partir do momento que tu tem consciência do que tu está sentindo, tu consegue lidar com o que tu está sentindo e aí esse tempo ele aumenta. Se tu tem uma inteligência emocional aprimorada, quando tu estoura e tu começa dentro daquela profundidade, tu já consegue entender o que tu está passando para conseguir retornar ao teu centro e voltar ao equilíbrio. Muitos sentimentos, eles têm um tempo máximo de 90 segundos. Se tu tá com raiva, e aí ali, tu vê que a tua criança tá com raiva, explodiu, se tu conseguir conter aquilo ali de uma forma a empatizar com ela, eu sei o que tu tá sentindo, eu já senti isso também, né? O que a gente pode fazer? Tu quer que eu fique aqui junto contigo? De repente passa e aquilo já não faz mais nem tanto sentido. É só a gente acolher o nosso filho, acolher a nós mesmos e trabalhar dentro de uma inteligência que vai se aprimorar emocionalmente. E esses tipos de pais, né, os preparadores emocionais, justamente em qualquer oportunidade aproveitam para ensinar o seu filho a se controlar, né, emocionalmente. Aprender qual é o seu retorno, se eu perdi, me desequilibrei, como que eu faço para me equilibrar novamente. Então, os pais, geralmente das preparadores emocionais, eles criam então crianças que são equilibradas, que têm controle emocional, que sim vão ter frustrações, vão enfrentar dificuldades, vão ficar bravas, daqui um pouco vai ter um ataque de birra, faz parte da infância, mas depois sabe se acalmar, sabe se controlar, sabe voltar ao seu eixo e aprender com isso. Essa é a grande chave, né? Então, criam crianças muito mais preparadas e que com certeza vão ser adultos melhores depois, sem dúvida, sem dúvida. Essa é a questão. Se tu consegue hoje fazer essa diferença, fazer essa preparação na tua criança, tu imagina que tipo de adulto que ele vai ser, a capacidade que ele vai ter de gerir seus sentimentos, de tomar as suas decisões, o quanto isso vai ser primordioso na vida dele. E se você gostou, né, do nosso conteúdo, por favor, nos siga nas nossas redes sociais, né? Olha, nós temos lá um conteúdo vasto, com bastante vídeos, com bastante questões que vão te ajudar de forma prática. Esse é um acordo que nós fizemos desde o começo, é trazer de forma prática dicas e reflexões que tu possa sim começar a partir de agora, a partir de amanhã, já fazer essa mudança no teu dia a dia. E se você ainda não tem filhos, já pode desde já planejar como vai ser então, né, a educação do seu filho, ou se tem um filho bebezinho, já pode desde já construir isso de maneira assertiva, já pode construir edificando, né, a vida adulta do seu filho desde bebê. Então,
Nos siga então nas nossas redes sociais, não esquece de te inscrever no nosso canal, que a gente vai postando mais conteúdos e você vai sempre então facilitando a sua paternidade e potencializando o desenvolvimento da sua criança. É isso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.